Eu vou verbalizar claramente o diagnóstico. Vou, para isso, chamar a equipe multidisciplinar e, ao mesmo tempo, porque a partir da suspeita de hemorragia pós-parto, nós vamos oferecer a abordagem terapêutica imediata. Não devemos, dessa maneira, esperar a instabilidade hemodinâmica, porque se há instalação desse tipo de instabilidade hemodinâmica, o quadro já progrediu e as consequências podem ser ainda mais sérias. Lembrar que são mulheres jovens e, portanto, ela pode ficar assintomática com grandes perdas de sangue, porque vai demorar mais para que ela tenha esta instabilidade. Portanto, sem monitoramento adequado, não se diagnostica HPP oportunamente. Se você for chamado para avaliar a paciente, vá e avalie imediatamente. Se fizer o diagnóstico de HPP, imediatamente ative o protocolo de HPP. E aí, se não tiver esse protocolo na instituição, adote um imediatamente. A abordagem terapêutica. Começamos pela avaliação clínica e monitorização hemodinâmica. Temos que pensar na ressuscitação hemostática e volêmica e, a partir daí, dar um tratamento direcionado para a causa da HPP. Como nós vemos, nós temos algumas causas bem estabelecidas. Para isso, é fundamental que exista o treinamento da equipe de saúde. Vamos lá falar sobre a hora de ouro. No sequenciamento do atendimento da HPP, nós temos que lembrar que o controle precoce do sítio de sangramento é a medida mais eficaz no tratamento da HPP. Como nós podemos ver nesse gráfico, conforme vai passando o tempo, menor a sobrevida. Por isso que o rápido reconhecimento, o rápido atendimento e a conduta precisa daquele caso de HPP, isso tudo faz muita diferença nas condições maternas, nas condições daquela puérpera e, portanto, na chance de sobrevida. Temos que lembrar, então, frente a um quadro de suspeita, de chamar por ajuda. Eu vou verbalizar claramente o diagnóstico. Vou, para isso, chamar a equipe multidisciplinar e, ao mesmo tempo, eu oriento a paciente ou acompanhante quanto ao que está acontecendo e a gravidade do que está acontecendo. É muito importante, nesse momento, avaliar a gravidade da perda volêmica, porque a partir dessa avaliação eu posso programar a infusão de cristalóides e até de sangue de acordo com a necessidade. O que eu faço para isso? Primeiro, eu avalio os sinais vitais. Eu tenho que avaliar o grau de choque, eu posso fazer isso por meio do índice de choque, que é a frequência cardíaca sobre a pressão arterial sistólica. Se esse valor for igual ou maior a 0,9, eu vou pensar em transfusão. Também tenho que lembrar da regra dos 30. Uma diminuição da PA sistólica maior ou igual a 30. Um aumento da frequência cardíaca igual ou maior a 30. Uma frequência respiratória igual ou maior a 30. E uma diminuição do hematócrito maior ou igual a 30 estima uma perda maior ou igual a 30. Por isso que chama regra dos 30. E isso eu preciso saber, isso eu preciso me lembrar. Outra maneira de se avaliar a perda volêmica é uma estimativa visual da perda sanguínea. Eu vou olhar as compressas e vou pesar estas compressas. Lembrando que 1 grama é igual a 1 ml. Se eu tenho lá 900 gramas, eu estimo a perda de 900 ml de sangue. E aí eu posso avaliar diretamente a aparência da compressa. Veja, quando eu tenho aí no primeiro caso 50% mais ou menos 25 ml, 75% 50 ml, 100% 75 ml e pingando sangue 100 ml de perda naquela compressa. Eu tenho, num segundo momento, que manter a oxigenação e a perfusão tecidual. Como é que eu faço isso? Com 2 acessos venosos calibrosos, com a infusão racional de cristalóide aquecido, Ringer lactato. Vou oferecer oxigênio em máscara facial, a monitorização hemodinâmica materna contínua, sondagem vesical de demora para fazer o balanço hídrico, e eu tenho que prevenir a hipotermia, a perda de calor. Exames laboratoriais, eu peço hemograma, coagulograma, uma prova cruzada, um fibrinogênio e, nos casos graves, eu posso pensar em colher lactato e gasometria.
Esses exames vão avaliar as condições hemodinâmicas e de coagulação. Eu faço a ressuscitação hemostática e volêmica de acordo com todas essas informações. Então eu tenho primeiro, como eu disse, que estimar a gravidade da perda. Faço a infusão racional de cristalóides e eu tenho que considerar hemotransfusão a partir de 1.500 a 2.000 ml de cristalóide que foi infundido e que não tem uma resposta hemodinâmica adequada. Infundi 1,5 litro, 2 litros de soro, não houve melhora, vou pensar na possibilidade de hemotransfusão. E aí? Aí eu tenho que pensar na causa. Eu vou reconhecer a causa da hemorragia pós-parto e vou agir nela. A mais importante, a que acontece em 70% das vezes, é a atonia uterina. Como que é a minha abordagem? Primeiro, massagem uterina bimanual. Ao mesmo tempo, ocitocina. Faço 5 unidades de ataque e depois eu faço soro fisiológico 0,9% com 20 a 40 unidades de ocitocina numa velocidade de 250 ml/hora. Eu avalio. Houve resposta? Dose de manutenção. Não houve resposta, eu passo a utilizar os derivados do ergo, metilergometrina. Faço uma ampola que é 0,2 mg intramuscular e lembro que eu tenho que ter muito cuidado para usar essas drogas em pacientes hipertensas, porque é uma droga que ela é vasoconstritora e em paciente hipertensa pode levar a uma crise hipertensiva. Avalio. Houve resposta? Dose de manutenção. Não houve resposta? Misoprostol. 800 microgramas por via retal. Estas são as minhas medidas clínicas com uterotônicos. Bom, eu usei misoprostol e não resolveu. As minhas medidas clínicas, portanto, acabaram. Os uterotônicos não surtiram efeito e eu passo, portanto, as medidas cirúrgicas. Primeiro, o balão de tamponamento intrauterino, por exemplo, o balão de Bacri. Eu vou utilizar o balão e ver se para. Não parou, eu tenho que estar rezando e vou partir para a laparotomia. Na laparotomia, suturas compressivas, como a sutura de Belinde, as ligaduras vasculares, então artérias uterinas, artérias hipogástricas. Posso pensar na histerectomia e em casos em que não há melhora, eu faço a cirurgia de controle de danos com uma abordagem cirúrgica posterior. Ok? Bom, se o problema é trauma, trauma presente em 20% das vezes, eu tenho que avaliar que trauma é esse. Se é uma laceração de vagina ou de colo uterino, eu observei no exame físico e eu faço a sutura de todas as lacerações. Entretanto, se o problema é um hematoma, por exemplo, um hematoma de epísio, eu vou avaliar a necessidade de exploração cirúrgica por meio de toque vaginal, de uma revisão cuidadosa pós-parto operatório. Sabemos que o parto forte, por exemplo, tem um maior risco de laceração, de sangramento, de hematoma. E nesse caso eu tenho que fazer a revisão de canal de parto. Nos casos de rotura uterina, vai para a laparotomia. Daí a importância de fazer a revisão do segmento uterino em todas as pacientes que foram submetidas a parto vaginal e que já tinham uma cesárea prévia. Nesses casos, é fundamental que se faça a verificação da integridade do segmento uterino. Por último, se for um caso de inversão uterina, eu vou utilizar a manobra de Taxi, e aí eu vou fazer a recolocação do útero na sua posição e vou colocar o balão intrauterino, ocitócitos. Em alguma situação é necessária a laparotomia para fixar esse útero na posição adequada. Se a causa do sangramento for tecido, 9,5% das vezes. Nesse caso, acontece frequentemente uma dectação prolongada, aquela com mais de 30 minutos. O que eu faço primeiramente? Eu tento fazer a extração manual. Se não houver plano de clivagem, pare. Faça a curagem ou curetagem, especialmente a curetagem. Se o problema é o acretismo placentário, eu não vou remover a placenta. Está preso, está grudado, eu não vou conseguir. E aí eu posso pensar na histerectomia com placenta in situ, porque se eu tento a retirada manual dessa placenta, piora o sangramento. Por fim, se forem restos placentários, eu tenho que fazer sempre uma revisão cuidadosa da placenta, tenho que ver se todos os cotilédones, todas as membranas saíram. Em caso de suspeita de restos placentários, eu vou fazer a curagem ou a curetagem.
Para terminar, o